Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar para vocês o que vocês devem procurar numa câmera, seja ela sua primeira câmera ou sua próxima câmera. Esse ano eu já fiz um vídeo qual câmera comprar em 2019, então se você ainda não assistiu, vou deixar ele linkado aqui ou linkado na descrição, onde eu falei sobre várias câmeras de acordo com a faixa de preço. Mas eu vi que mesmo assim muitas pessoas têm dúvidas, me perguntando: Paulo, o que você acha da câmera tal? Uma câmera que eu não falei no vídeo. E aí, claro, eu sempre que possível tento responder essas pessoas, mas é um pouco difícil porque eu recebo muitas mensagens lá no Instagram. Então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. O que vocês devem procurar numa câmera? Se você vê uma câmera que alguém está vendendo usada, ou se você viu num site em promoção, não sabe se é boa, eu vou falar para vocês quais são as características mais importantes que vocês devem buscar numa câmera para você saber se ela vale a pena ou não. Claro, depende muito do que você fotografa. Tem certas coisas que vai ser mais interessante para você, outras coisas não vão ser tão interessantes. Então eu vou focar aqui nas funções que as câmeras têm e para que essas funções servem, para que tipo de pessoa elas mais atendem. E a primeira característica mais importante da câmera, que eu já falei num vídeo aqui, inclusive se você ainda não assistiu, tá linkado aqui, é o alcance dinâmico, que vem do inglês Dynamic Range. Isso sem dúvidas é a característica mais importante, porque é o que vai te dar aí o resultado melhor possível da imagem. Então, se você fizer principalmente fotos contra a luz, você vai conseguir recuperar o que ficar muito claro e o que ficar muito escuro. E aí te dá uma maior liberdade na edição, principalmente se você fotografar arquivos de foto em RAW. Então, para você saber o Dynamic Range do sensor de uma câmera, recomendo vocês utilizarem o site dxomark.com, que é o mesmo site que eu indiquei nesse vídeo, que você vai saber o valor lá do Dynamic Range. E qualquer Dynamic Range aí acima de 13.5 já é muito bom. Então se você vê que o sensor da câmera lá no DxOMark está acima de 13.5, significa que você vai ter uma boa liberdade aí na edição das fotos para recuperar os escuros e recuperar os claros, caso você faça fotos contra a luz. E eu diria que um alcance dinâmico baixo é algo em torno ali de 11, 12, já é um Dynamic Range bem baixo. Significa que a câmera não lida muito bem com as situações de contraste muito forte, de claro e escuro, e fica difícil de você recuperar na edição. Então se você estourar um céu, o céu pode continuar estourado e você não vai conseguir recuperar a informação que está ali no céu. Ou seja, se o céu estava azul, pode ser que você não consiga recuperar essa informação e ele continue branco na foto. Então, mas claro, as câmeras de entrada, geralmente elas têm um alcance dinâmico baixo, justamente aí, em torno de 12, mas se você vê uma câmera que está lá para 11, 10, é porque o alcance dinâmico dela não é muito bom. Isso para mim é a característica mais importante de uma câmera. E o segundo que você deve buscar numa câmera é a resolução, né? Todo mundo fala em megapixels, essa é a resolução de uma foto que a câmera vai gerar. Hoje em dia as câmeras estão fazendo câmeras em torno de 24 megapixels, o que é uma resolução muito boa. E você deveria priorizar mais resolução se você gosta de trabalhar com impressão, você quer imprimir suas fotos e você precisa imprimir em tamanhos muito grandes para fazer quadros ou propaganda e tal, banners. Você precisa de uma boa resolução, porque quanto maior resolução, quanto maior a densidade de pixels, os megapixels significa milhões de pixels, maior ainda você consegue imprimir. Então se você gosta de trabalhar com impressão de fotos, busque uma câmera com uma resolução um pouco melhor, aí acima de 24 megapixels para cima. Se você só usa para redes sociais, não importa se a câmera tem 12, 16, 20, 24, vai servir de qualquer forma. Mas claro, se você gosta daquelas fotos com muito detalhe, muita nitidez, significa que você precisa de uma câmera com uma grande densidade de pixels, e aí são câmeras também aí com um grande número de megapixels. Eu tenho uma câmera que tem 42 megapixels, o nível de detalhe dela é absurdo, você consegue ver os poros da pele da pessoa, do retrato. Então, já que você não conseguiria ver tão bem com uma câmera de 24 megapixels, então a resolução é uma coisa a se considerar também. E claro, o tipo de sensor é muito importante. Existem diferentes tipos de sensor. Sensor APS-C, que são as câmeras que a gente chama de cropadas, e sensor full frame, que são as câmeras que a gente chama de profissionais. Tem sensores menores ainda que o APS-C, que é o micro 4/3, então que são marcas como Panasonic, Olympus. Então é importante vocês ficarem ligados no tipo de sensor porque você gosta de fotografar. Se você faz fotografia de arquitetura, interiores, por exemplo, quanto maior o sensor, mais você vai pegar do seu campo de visão. Claro que depende muito da lente, mas claro, tem as vantagens também se você fotografa em baixa luminosidade. Um sensor maior também é importante porque os pixels são maiores, recebem mais luz e você tem menos ruído na imagem. Então se você fotografa em baixa luminosidade, gosta de fazer fotos mais abertas de interiores, arquitetura, paisagem, fotos contra a luz principalmente, um sensor full frame seria o ideal. Mas claro, se você não tiver
esse dinheiro para investir agora e tiver que investir no sensor menor, a APS-C, que são das câmeras de entrada, tudo bem também, eles servem de boa, só que é um sensor cropado, ou seja, fecha um pouco mais a imagem, você não pega tanto do campo de visão da câmera como você pegaria com o sensor full frame. E com o sensor full frame você também consegue um desfoque melhor em relação ao sensor menor, seja APS-C ou micro 4/3. E falando em relação de foto de baixa luminosidade, temos também a questão do ISO e o ruído. As câmeras mais baratas de entrada, você chega no ISO 800, a foto já está cheia de ruído. Se você pegar já um sensor full frame, por exemplo, você consegue chegar aí até 3000 de ISO e aí sim o ruído começa a aparecer. Algumas câmeras full frame você só vê o ruído aí com ISO 10.000, então é importante você saber o limite que cada câmera tem para te mostrar aí quando que o ruído começa a aparecer. E tem sites como cameradecision.com que quando você busca uma câmera ele fala lá mais ou menos qual o ISO que o ruído começa a aparecer. Isso é uma informação muito importante se você faz fotos em baixa luminosidade, dentro de casa, fotos de retrato dentro de casa, fotos de interiores, que se você não tiver um tripé, você vai ter que subir o ISO bastante. Então é importante você saber, se você sabe que você trabalha com ISO muito alto, fotografia de eventos, fotografia de shows, você sabe que o ISO tem que estar lá em cima, e se você não quer muito ruído, é importante você saber qual o limite aí que cada sensor das câmeras tem. Você pode usar o Camera Decision para isso, para saber se vai atrapalhar muito no resultado final da sua imagem. Outra característica importante são os números de pontos de foco que uma câmera tem. Hoje em dia a gente tem a grande batalha de câmeras mirrorless e DSLR. As câmeras mirrorless, se você também não sabe a diferença dessas câmeras, eu vou deixar linkado aqui ou na descrição. As câmeras mirrorless, ela não tem o espelho, são as câmeras mais recentes, mais modernas, e geralmente elas têm uma quantidade muito grande de número de pontos de foco. Quanto mais número de pontos de foco que você tem, mais rápido a câmera foca. Então se você quiser pegar um movimento ou quer focar muito rápido, você precisa de uma câmera com bastante pontos de foco. E essas mirrorless hoje em dia tem aí 400, 600, 700 pontos de foco, que ajuda a câmera a focar muito rápido, até mesmo em situação de baixa luminosidade, ajuda bastante. Então essa é uma das grandes vantagens da mirrorless hoje em dia, que elas conseguem focar muito mais rápido. Então você vai ver que as câmeras de entrada tem tipo 9 pontos de foco, 19, comparada com uma Sony de entrada que tem, sei lá, 400 pontos de foco. Então é importante ficar ligado nisso também. Se você sente que a sua câmera ela demora para focar ou não foca muito bem, pode ser por essa questão de ter poucos pontos de foco ali prontos para focar, e tem câmeras que vão te ajudar melhor nisso. E outra coisa importante também, número de fotos por segundo. Quando você aperta o dedo ali na câmera, ela faz várias fotos por segundo para você capturar um movimento. Por exemplo, se você gosta de fotografar movimento, esporte, é muito importante que a câmera faça muitas fotos por segundo. E acho que o número ideal é acima de 10 fotos por segundo para você pegar bastante do movimento. Se pegar uma pessoa correndo, por exemplo, você pega todo o movimento da perna e você escolhe depois qual o movimento que você mais gostou para apagar as outras fotos. E aí você também é importante ficar ligado. Quando você vai procurar uma câmera lá, você vai ver quantos FPS de fotos ela faz. Se é 5 FPS, 10 FPS, 14 FPS, e geralmente as câmeras mirrorless também têm feito um número maior de fotos por segundo. Aí tem a Sony A7 III que faz 11, algumas Fujifilm faz 14. Então se você gosta de fotografar movimento, isso é uma coisa muito importante para você. E outra coisa importante também é peso e tamanho. Às vezes você compra uma câmera, você não está pensando muito nisso, mas se você gosta de viajar muito, vai fazer um mochilão, o peso e o tamanho da câmera influencia muito. Então as câmeras mirrorless, por exemplo, elas são bem mais leves e bem menores do que as câmeras DSLR. Mas claro, depende muito da lente que você vai comprar. Tem lente que é muito grande, tem lente que é pequenininha. Então é importante você ver essa informação lá no site, ver quantas gramas pesam. Uma câmera profissional mirrorless, ela pesa cerca de, sei lá, 600 gramas, enquanto uma DSLR pesa mais de 1 kg. Então essa informação também é muito importante. Tem mirrorless que são bem pequenininhas, bem fininhas, que vai te ajudar mais aí para você levar num mochilão, por exemplo. Então fiquem ligados nessa informação também. E se você gosta de trabalhar com vídeo, resolução de vídeo também é muito importante. Hoje em dia a gente está caminhando aí para muitas coisas utilizando a resolução 4K, monitores de computador, TVs. Então a gente já está fazendo essa transição do Full HD para 4K. Então é importante, se você quer trabalhar com vídeo, que você já compre uma câmera que vá filmar em 4K. Então várias delas que estão sendo lançadas hoje em dia já filmam em 4K, só para você ficar ligado nisso. Claro que só as câmeras mais caras que vão fazer 4K em câmera lenta, isso aí já é outra história. Mas se você quer
criar um canal no YouTube e tudo mais, é importante você ter uma câmera que filme 4K para você ter uma resolução melhor. Mesmo que você vá dar o output final em Full HD, se você filmar em 4K e diminuir para Full HD, você vai ter uma resolução melhor. E também, se você trabalha com vídeo, é importante comprar uma câmera que foca enquanto filma. Hoje em dia, quase todas as câmeras que estão sendo lançadas já fazem isso. A Canon tem a tecnologia Dual Pixel, que faz isso muito bem. A Sony faz isso muito bem. Então, fiquem ligados nisso, porque é bom você ter uma câmera que vai estar sempre pronta para focar enquanto você está filmando. Principalmente se você fosse filmar igual eu estou fazendo aqui agora, a câmera está focando automaticamente em mim. Se eu chegar para frente, se eu botar minha mão aqui na frente, vocês vão ver que ele vai focar na minha mão. E se eu tirar, ele vai focar em mim. Então é importantíssimo que vocês tenham uma câmera que está ali pronta para focar enquanto você está filmando, para você não depender de alguém ter que focar em você, e se você se mexer um pouco, você vai ficar desfocado. Então, essa é uma característica muito importante também. Outra coisa muito importante, tempo de bateria. Isso já é uma coisa que as mirrorless pedem. Minha câmera, por exemplo, só faz 400 fotos por bateria, enquanto a concorrente dela da Canon e Nikon, por exemplo, faz 1.200 fotos, 1.800 fotos. Então, se você trabalha com eventos, festas e tal, casamento, é muito importante você depender cada vez menos da bateria, que você vai ficar o dia inteiro fotografando, garantindo que a bateria está rodando, e aí só depois de muito tempo que você vai trocar essa bateria. A pior coisa que tem é você ficar preocupado com a bateria, ela acaba, aí você tem que achar uma tomada para botar o carregador, deixar carregando, com medo de que todas as baterias acabem. Então, é importante você ficar ligado. Hoje em dia as mirrorless estão melhorando, as novas Sony, por exemplo, já estão fazendo aí 700 fotos por bateria, já está caminhando porque o problema da mirrorless é que ela tem telas ligadas o tempo inteiro, né? Tanto a telinha do viewfinder como a telinha de trás. Então isso consome muita bateria. Sem contar que a câmera é menor, a bateria é menor. Então tá melhorando aos poucos, mas é importante, se você trabalha com eventos ou coisas que você vai ter que ficar muito tempo fotografando, que a bateria seja boa e que dure bastante. Outra coisa legal também de a câmera se ter Wi-Fi. Hoje em dia todas as câmeras que estão sendo lançadas já têm Wi-Fi, porque você consegue fazer duas coisas. Você consegue conectar a câmera no celular e utilizar o celular como controle remoto para fotografar à distância. Então, se você estiver viajando sozinho, por exemplo, você pode botar a câmera num tripé e aí você vai ver exatamente como a foto vai sair no celular lá longe, e você vai apertando e vai fazendo as fotos. E também dá para você transferir as fotos para o Wi-Fi sem fio da câmera para o celular, para editar e postar rapidamente sem precisar de um computador. Outra coisa importante, que é mais importante para profissionais, são câmeras que têm 2 slots de cartão de memória, ou seja, você consegue botar 2 cartões de memória de uma vez, e é muito bom para backup. Imagina você está fotografando um casamento, por exemplo, que é a coisa mais importante da vida de uma pessoa, e o seu cartão de memória queima, você perde todas as fotos. Então, a galera que trabalha com isso tem muita responsabilidade. Então eles têm câmeras e tem 2 slots de cartão de memória que você conecta os dois estão gravando ao mesmo tempo as mesmas fotos. Caso aconteça alguma coisa com um, você tem um outro lá de backup. Então, ou se você pode configurar a câmera para quando encher um, já começar a encher o outro, para você não ter que se preocupar em tirar o cartão lá na mochila, botar um cartão novo, talvez tenha que formatar o cartão, aí tem que esperar mais um pouco. Então 2 slots de cartão de memória é muito bom para profissionais. Outra coisa legal também de se ter uma tela móvel, né? A tela que move ou para cima ou para baixo ou para fora, você consegue girar e se ver para fazer selfie, para fazer vlog, se filmar. Então depende muito daí do que você gosta mais de fazer com a câmera. Mas as Sony, por exemplo, elas só conseguem subir e descer só um pouquinho, o que não é muito bom. Já gosto mais das câmeras da Canon, que ela sobe completamente, desce completamente, vai para fora, gira, e você consegue se fotografar para fazer selfie, se filmar para fazer vlog. Para fazer foto de comida, que você tem que colocar a câmera assim, você pode virar a tela para você ver exatamente como a foto vai sair. Então, uma tela móvel pode te ajudar muito. Você vai fotografar um show, quer levantar os braços, você consegue virar a câmera para baixo e ver exatamente como é que a foto vai sair. Aos poucos as câmeras estão tendo essa tela móvel, mas com certeza a Canon é campeã nisso aí, e realmente uma mão na roda. E por último, preços, né? Isso é muito importante também, você ficar ligado. Tem algumas marcas que são mais caras, a Sony é muito cara, as câmeras são mais caras e as lentes são muito caras. A Nikon também tem preços bem mais elevados. Canon e Fujifilm, por exemplo, são câmeras mais baratas e tem lentes mais baratas ainda. Então é importante vocês ficarem ligados aí nos preços das lentes, principalmente. Você saber exatamente quais são as lentes que você precisa para ver o preço delas aí antes de comprar. Eu sei que eu vou querer uma lente telefoto, sei que eu vou querer uma lente macro, sei que eu vou querer uma lente de retrato. Pesquisa os preços para ver de todas as marcas, para você ficar ligado se você não vai cair numa cilada aí de entrar num sistema, entrar numa marca e que tudo vai ser muito caro para você conseguir se manter no futuro. Então é importante saber que se você está entrando na Sony, por exemplo,
Beleza, você consegue pagar a câmera? Legal, mas no futuro você quer pegar a lente tal, ela pode ser caríssima, pode ser até o dobro de uma lente que teria na Canon. Então é importante ficar ligado nisso também. Bem, pessoal, é isso. Obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e não esquece de clicar no sininho lá em cima para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, @paulodelvalle, tá bem aqui em cima. E assista todos os destaques lá, que tem muita dica de fotografia legal. Também tem fotos incríveis aí pelo mundo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.